Bom dia, vamos começar essa live. Vamos começar essa live. Ai, as questões não estão aqui. Bom. Nossa, tinha muita questão. Bom dia, Rita, tudo bom, querida? Silvana. Vamos dando bom dia aqui que eu quero dar um oi. As questões não ficaram na minha caixinha. Tinha tanta questão. Bom dia, Lilian. Tudo bem, querida? Bom dia, Lúcia. Muito bom dia, Vitor. Olha, fazia horas que eu não recebi uma mensagem tua. Vamos lá. Então, assim, Adriana de... Ó, querida. Bom dia, Helene. Tudo bem, querida? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Clara. Tá aí. Que bom que tá aí. Bom, a minha caixinha tava cheia, mas eu não consigo abrir aqui, ó. No questions yet. Diz aqui. Ai, que pecado. Tava cheia de pergunta boa. Bom, tinha uma pergunta ali que era sobre testosterona e principalmente sobre idade. Eu vou anotar aqui. Tinha uma outra pergunta sobre alergia que eu achei bem legal. Poxa, caixa fechei de perguntas. Ficou cheia de perguntas e eu não tinha, agora não tem como responder porque não tá aqui. Oba, o que a Lúcia falou, Oba? Oba, Lúcia, o que a gente pode falar hoje? Tinha uma pergunta sobre alergia muito legal, de uma pessoa perguntando que tem intolerância a cheiros, enfim. Puxa, fechei a caixa de perguntas. Aqui sem filtro, aqui com filtro. Tenho 72 anos, olha que legal. Ontem, sabe que de noite, Lúcia, eu tô fazendo uma aula pro congresso e ontem eu tava pensando, né? Como é bom ter experiência de vida, né? Como é bom ter idade, né? É aquela coisa. Com a idade a gente sempre fica com muito medo, né? De entrar na menopausa, de perder os hormônios, de começar a ficar mais triste, das coisas ficarem mais difíceis, de não querer fazer, enfim, se restringir a algumas coisas. Eu sei, eu tava pensando nisso ontem, sabe? Porque eu tava fazendo a aula. E Lúcia, eu vou te falar uma coisa. Como é bom envelhecer com qualidade, com saúde, né? Eu fiquei pensando assim, será que com 70 anos, né? Será? Acredito que sim. Eu vou ter a mesma disposição para ir na academia, de me sentir feliz, né? Porque jovem, eu não sei se a gente precisa se sentir jovem, porque eu acho que a gente tem que se sentir realmente com a idade que a gente tem, né? Mas, até porque às vezes eu acho que quem tem muita idade, às vezes quer fazer coisas que jovens fazem, e eu acho que eu não concordo muito com isso. Eu acho que as pessoas têm que fazer coisas que são compatíveis com a idade delas. Mas o que eu quero dizer é assim, como é bom envelhecer com essa questão de querer continuar fazendo as mesmas coisas. Viúva há 6 meses. Ah, querida, meus pêsames. Quantos anos de casado vocês ficaram? Respeitar os limites, exatamente isso. Isso aí que eu falo, sabe? Às vezes é muito difícil. Bom dia, Simone. Bom dia, Zivani. Bom dia, Maria. Queria agradecer vocês, né, por vocês estarem aqui. Aqui são 6 horas da manhã, horário
local da Louisiana. A gente mudou o horário semana passada, então eu até vou ter que mudar esse horário da live. 49 anos de casado, olha só, né? Que difícil, né, Lúcia? Que difícil, querida. Mas acredito que eu acredito que o casamento é algo muito sublime quando ele é saudável, né? Me reprogramar. Pois então, eu acredito muito no casamento quando ele é saudável. Quando o casamento faz mais mal do que bem, eu não sei até que ponto vale a pena, né? Mas assim, o que eu tenho para te dizer? A gente não explica nada nessa vida, né? A gente tenta entender um pouco, mas a gente não explica nada. Quando tu fala assim, eu tenho 49 anos de casado e eu ia fazer 50. Que difícil, né? Porque são tantos planos, são tantas programações, e eu acredito que uma pessoa que fique 49 anos casada tenha todos os motivos para comemorar 50 anos, né? Mas tem coisas que a gente não explica, tem coisas que a gente não tem como explicar. Acontece, simplesmente acontece. O que eu vejo muito, Lúcia, são pessoas que acabam indo embora junto com esses companheiros de tantos anos, né? Porque existe um companheirismo, uma simbiose, né, que a gente fala, que muitas vezes as pessoas não conseguem superar isso porque elas viviam a vida junto com o outro, a vida do outro junto com o outro, né? E às vezes a gente tem que pensar, Lúcia, que existe uma família por trás disso que também sofre muito, né? E as pessoas querem te ver bem, né? Querem te ver feliz. Não digo feliz, mas querem te ver bem, né? Então, muitas vezes, quando a gente só pensa no outro, quando a gente pensa muito nisso, fica mais difícil que as pessoas nos vejam bem, que as pessoas que a gente gosta realmente vejam que a gente tá bem. Então, o que eu quero dizer com isso é que o luto é algo super importante, Lúcia. Muito importante. Mas o luto passa. Freud dizia que a gente tem 4 situações que a gente tem que fazer o luto. Uma delas é a viuvez, a separação, né? E entre elas, me esqueci agora as 4. Mas a viuvez é uma delas, e a separação também, a gente precisa fazer o luto pra gente lidar bem com tudo. Freud dizia que a gente precisa ter um início, um meio e um fim para tudo na vida. E ele dizia que a viuvez é algo que a gente precisa fazer esse luto. A gente precisa começar o luto, a gente precisa elaborar o luto e a gente precisa terminar o luto para que isso passe bem, porque a maioria das vezes, eu vou falar uma coisa muito interessante, a maioria das vezes a gente não coloca um fim nas coisas. E é por isso que a gente sofre tanto. A gente precisa colocar um fim em tudo que a gente colocou no início. Então, é muito importante que se faça esse processo. Por que não se dá, por exemplo, depois que a pessoa morre e a gente vai pro velório, por que não se dá ansiolítico? Por que não se dá remédio para a pessoa ficar tranquila, ficar calma, parar de chorar? Porque isso prejudica muito o luto. O luto é algo que a gente precisa vivenciar, viver. Então a gente precisa ter um pouco de sofrimento, né? Não tanto, mas a gente precisa ter esse sofrimento. O sofrimento é normal, é um sofrimento que se é dito saudável, porque faz parte do luto. A gente precisa elaborar aquele luto por alguns meses, principalmente
Depois desses processos traumáticos de separação, a gravidez é uma outra situação que a gente precisa elaborar, né? É muito importante a gravidez, a separação, a viuvez e a idade adulta. São as 4 fases de Freud. Eu tô rindo porque eu aprendi isso aqui na faculdade há mais de 25 anos atrás e eu lembrei agora como se fosse hoje. Então, assim, são 4 situações que Freud diz que a gente precisa sim lutar. E sim lutar não quer dizer que é uma coisa ruim. Sim lutar quer dizer que a gente precisa fazer o início, o meio e o fim. E ele falava exatamente sobre isso. A viuvez, a separação, a gravidez e a idade adulta. A gente precisa saber envelhecer. Olha que interessante, ele falava exatamente isso. A gente precisa saber que a gente começa um processo do envelhecimento e a gente tem que reformular esse processo do envelhecimento. E a gente precisa entender e finalizar esse processo do envelhecimento na nossa cabeça. Saber que a gente está velho, que a gente está envelhecendo. Então, é muito importante. Muito importante. Deixa eu procurar uma coisa aqui. Deem um bom dia pra mim, por favor, quem chegou agora. Olha que assunto legal, né? Casamento e companheirismo, exatamente. Casamento sublime quando ele é saudável. Perfeito, Rita, muito bom. Sim, 3 filhos maravilhosos. Querida. Da Melanie Klein. Muito legal. Meus avós viveram 48 anos juntos. Quando ele faleceu, poucos meses ela teve CA de mama e 1 ano depois faleceu. Olha só. Vamos falar um pouquinho disso. Olha que interessante, né? Então, assim, a gente sabe que esses processos de câncer, esses processos de doença crônica, principalmente de câncer, eles estão muito relacionados com o trauma. Muito. Esse trauma, ele pode ter vindo aproximadamente uns 2 anos antes do que isso aconteceu. A gente, às vezes, não identifica o que é o trauma. Por quê? Porque muitas vezes isso não foi objetivo, foi algo subjetivo. Então, às vezes a gente acha que lidou bem com aquilo, mas aquilo ficou mal digerido. Olha como o sistema digestivo tem tudo a ver com tudo, né? A gente mal digere aquela informação, a gente mal digere aquela experiência e, consequentemente, isso provoca no nosso sistema imunológico uma ruptura. Provoca no nosso corpo algo ruim. E isso faz com que todos os processos aconteçam decorrentes daquilo ali. Então, uma situação de falecimento de um ente querido é realmente uma questão muito relacionada também a isso, a essa questão dessa ruptura, dessa quebra, né? Que por vários motivos as pessoas não conseguem evoluir bem, não conseguem digerir bem e, consequentemente, isso pode provocar, sim, um câncer. Então, é isso que eu tava falando, é muito normal que as pessoas tenham essas situações de perdas, de separações muito graves, separações muito extensas, perder filhos, perder marido, enfim, perder entes queridos e terem 2, 3 anos depois um evento como esse, um câncer ou um aparecimento de uma doença grave que essa pessoa não tinha. Então, por isso que eu digo, é muito importante que as pessoas façam esse processo do luto, façam esse processo de entendimento da situação de uma forma completa, com o início, com o meio e com o fim. Eu acho que não é fácil, né, gente? Eu não tô falando que seja fácil, eu não tô falando que é uma coisa simples, mas é uma coisa necessária. E muitas vezes as pessoas podem precisar de ajuda.
Muitas vezes as pessoas não querem ajuda, mas elas podem precisar. Então, não estou dizendo que é no caso da Lúcia, nem dos avós da Clara, mas muitas vezes as pessoas precisam de ajuda para entender, para digerir e para superar. Porque não que a gente vá esquecer, né? Porque não se esquece um casamento de 49 anos, não se esquece uma vida dividindo com outro, ou às vezes 10, 15 anos que seja dividindo, né? Não se esquece em um mês, não se esquece em um ano, né? Mas precisa liberar isso, precisa liberar esse sentimento, precisa deixar ir, né? Precisa seguir o fluxo natural das coisas, porque as pessoas não são presas umas às outras, a gente não nasceu preso a ninguém, a gente na verdade nasceu preso à nossa mãe, mas que logo na nossa chegada a gente já foi libertado dela, né? A gente já foi retirado, né, dessa conexão, que é uma conexão eterna, mas que num plano físico é uma conexão finita na hora do nascimento. Então a gente nasceu, na verdade a gente veio ao mundo com esse objetivo, né, de tentar evoluir, de tentar melhorar, de tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu acredito muito nisso, né? Ninguém tá aqui para ser pior todos os dias, as pessoas estão aqui para ser melhores todos os dias e, consequentemente, isso é muito interessante que a gente pense que precisa de evolução nesses processos. É isso. Perfeito. Não tomo nada. Perfeito. Tempo para uma programação genética para superar dificuldades. O tempo é a ferramenta dessa dádiva. Exatamente isso, Ivan. Muito bom. É importante enfrentar o processo. É importante, sim. Bom dia, Suzy. Me manda mensagem depois como é que tu tá, meu amor. Meus problemas de saúde começou na infância após a perda do meu pai. Olha só que interessante, né? Pois então, isso é muito comum que a gente veja, né? Eu atendi uma moça essa semana, uma semana bem intensa. Essa semana eu não parei para falar aqui. Quando eu não paro para falar aqui, é porque semana que vem eu vou viajar e eu não vou atender. Tá de férias. E essa semana eu atendi muita gente. E essa menina veio, foi uma primeira consulta, e ela veio com um problema para engravidar. E isso começou depois de um relacionamento meio que frustrado, assim, sabe? Existe sempre um motivo. Por isso que a minha consulta demora tanto, talvez, porque eu tento entender para onde que a gente tem que correr para tentar melhorar. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês em relação a todas as doenças? A Clara tá aqui, né? A Clara falou dos avós, enfim. Justamente, querida Lúcia, amor, é verdade. Todas as doenças, existem uma causa também de fundo emocional. Todas. A gente é que não sabe. Ou a gente não relaciona por esses motivos, porque talvez a gente no subconsciente a gente até entenda, mas no consciente a gente não entenda. Existem várias fases, né, vamos dizer assim, de superficialização, né, dos sentimentos. E muitas vezes esse sentimento não está superficializado e a gente não consegue entender ele, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, que qualquer doença que tenha aparecido, qualquer uma, independente de qual for, ela tem um cunho de fundo emocional. E esse cunho de fundo emocional, ele precisa ser descoberto. Se você não descobrir isso, não tratar isso, e aí você vai tratar das mais diferentes formas. Você pode fazer através da psicoterapia, você pode fazer breve, não breve, da psicanálise, você pode fazer através das hipnoses, né? Eu acredito muito em hipnose, eu sou muito fã de hipnose, né? Ou você vai fazer através de uma constelação familiar, que eu acredito também demais. Quem nunca fez constelação familiar, quem não entende o que é constelação familiar, por favor, procure sobre constelação familiar. Muitas coisas são ditas e são resolvidas quando bem feitas, numa boa constelação familiar,
Quem quiser o contato de alguém que faz constelação familiar de forma brilhante no Brasil, pode me mandar uma mensagem depois da live que eu vou passar o contato. A Bia é sensacional. Ela é uma pessoa maravilhosa. Então, vocês vão gostar dela. Bom dia, Rafaela, tudo bem? E ela ela conduz de uma forma brilhante, ela é muito, muito boa. E ela é muito, muito, muito capacitada para fazer isso. Então, assim, não é... Tem, na verdade, tem outras formas de terapias mais breves, que eu acredito mais também, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente não abordar essa causa, se a gente não for em cima dessa causa, desse trauma, dessa relação que essa pessoa teve mal resolvida, com algo muito forte, que para ela significa muito, porque tanto que desenvolveu uma doença, as pessoas não vão melhorar. Elas não vão melhorar. Isso é certo, como 2 e 2 são 4. Você pode fazer todas as terapias que você quiser de tratamento, coisas biofísicas, você pode tratar todos os parasitas, todas as toxinas, você pode estar zero na sua atividade física, o seu sono pode estar bom, você pode estar com todos os níveis de vitaminas, de suplementos, tudo bom. Se você não tratar exatamente isso que tá lhe deixando doente, que são as questões emocionais, você não vai se curar. É certo, como 2 e 2 são 4. Você não vai curar. Não vai, não adianta. Você pode estar com Ontem? Foi ontem? Não, ontem foi sábado. Sexta-feira eu atendi um paciente que tá comigo há um tempão. Tá super bem. Eu vou falar um negócio. Quando eu pego esses pacientes de tempos, assim, de muitos anos, e que eu vejo que os exames estão todos topster das galáxias, assim, eu fico tão feliz, porque assim, eu não reponho muita coisa e os pacientes começam a ter os exames sensacionais. Então esse paciente voltou, ele tá, eu acho que há uns 3 ou 4 anos comigo, desde o início do outro consultório. E esse paciente voltou porque ele fez um procedimento e ele estava tomando um remédio. Esse procedimento ele fez estético, tá? Não foi porque... Eu falei que não era, mas eu não falo nada, eu não sou juíza, eu sou médica. E ele fez um procedimento estético, por quê? Porque todos os pacientes que melhoram comigo vão fazer procedimentos estéticos. Isso é batata, na verdade, né? Todos os pacientes que começam a melhorar, que começam a ter saúde, que começam a fazer atividade física, que começam a dormir bem, todos esses pacientes, a maioria faz procedimento estético comigo, né? Então, assim, comigo não, quando tá em acompanhamento comigo. E o procedimento estético dele foi um sucesso, ele ficou muito bem mesmo. A gente fez fórmula antes, depois, enfim. E aí ele voltou com os exames todos bons, mas tomando esse remédio por causa desse procedimento estético. E aí ele fez uma depressão, porque, enfim, ele fez um quadro lá, porque ele usou o remédio ele não podia usar por muito tempo, e ele tá usando e tal, e aí a gente conversou sobre isso, ele vai suspender o remédio, porque já deu o tempo que tinha que dar. O que eu quero dizer com isso? É muito importante que as pessoas entendam que é um conjunto. Os suplementos são interessantes, claro que são interessantes. É ótimo tomar suplemento quando se precisa. Mas assim, é um conjunto da obra. Eu empodero as pessoas. Olha que frase legal, Lúcia. Pior que é verdade. Eu empodero as pessoas através da saúde. É isso que eu faço. Exatamente esse é o meu papel. Eu empodero as pessoas da forma certa, não aquela coisa feminazi que eu não concordo, porque eu acho que mulher tem que ser mulher e homem tem que ser homem no seu sentido da palavra. Eu concordo com isso. É aquele vídeo que o pessoal fala, o homem é o cara que vai lá e desentope um bueiro. Eu não ia fazer isso. Eu não tenho essa capacidade de fazer isso. Por mais masculina que eu tenha uma parte masculina, e eu acredito muito nisso, que eu tenha uma parte masculina, porque todo mundo tem uma parte masculina, uma parte feminina, uns têm mais masculinas, outros têm mais femininas. Eu tenho uma parte masculina muito forte e eu adoro isso. Eu não desentupiria uma privada, eu não desentupiria um cano, eu não entraria dentro de um bueiro, eu não faria isso.
Se eu tivesse que fazer isso para sobreviver, eu ia morrer, porque eu não tenho essa capacidade. Não tenho. Infelizmente eu não tenho. Ou felizmente, porque eu sou mulher, então eu fico feliz de que eu não tenho essa capacidade. E eu acredito que muitos homens não tenham tanta sensibilidade quanto a gente tem. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Esse é o caminho. Bom, mas nem vou entrar em polêmica. Mas o que eu acho importante? Que as pessoas entendam que se elas podem fazer tudo isso, elas podem tratar a alimentação, podem verificar as sensibilidades alimentares, era das alergias que eu ia falar, podem verificar as questões de suplementação, de vitaminas, de minerais, podem melhorar a questão do sono, não acordar à noite, ter sonho com sono com sonho, que é realmente o sono reparador, podem fazer atividade física todos os dias, podem ter uma questão de melhorar estresse, conseguir melhorar, fazer uma oração de manhã, fazer um pensamento positivo. Hoje de manhã eu fiz um pensamento positivo, eu sempre mentalizo coisas, eu tenho as minhas coisas escritas. Eu tenho tudo escrito, tenho meu calendário, eu tenho todas as coisas escritas. Então, todos os dias de manhã eu mentalizo as coisas que eu quero. Então, assim, se a gente faz tudo isso, mas não cuida da parte mental, não cuida desses traumas, não cuida dessas questões muito relacionadas com questões do foro mais íntimo, nunca vai se curar. Nunca. Nunca. E não é só uma perda, é uma relação com a mãe mal feita, mal resolvida, com o pai que não conseguiu fazer uma conexão, ou o pai falou alguma coisa que não foi legal em algum momento e aquilo ali se refletiu, reverberou no decorrer da vida. Ou, enfim, uma perda, ou uma separação, ou uma traição, ou... Enfim, eu não sei. Cada um tem uma história de vida. Se não tratar isso, não ver isso bem direitinho, não adianta fazer ozônio, fazer Rife, fazer hidrovitalis, desintoxicar, fazer desses... como é que as pessoas falam? Vermífugo, né? Que todo mundo quer tomar vermífugo como se fosse água mineral. Tomar homeopatia, desintoxicação de metal, não sei o que, vitamina D. Eu tenho com meu pai meus problemas, fibromialgia, intestino ruim e agora endometriose. Clara, eu acho que é exatamente isso que eu tava dizendo. Então, assim, fibromialgia é uma doença de cunho emocional. De cunho emocional. Endometriose é uma doença de cunho emocional. Muito mais do que toxicidade, muito mais do que vermes, muito mais do que falta de suplementação, muito mais do que muitas outras coisas. Fibromialgia é uma doença de cunho emocional. Eu vou contar um caso para vocês de uma paciente que tem fibromialgia que trata comigo. Essa paciente tá comigo, acho que faz 1 ano, tá? É uma moça jovem. E olha que interessante. A constelação familiar foi um clique e virou realmente a chave da minha vida. Paula, gratidão. Gratidão. Muito bom. Mas voltando. Essa moça, o que eu quero falar da fibromialgia? Essa moça, ela tá comigo há mais ou menos 1 ano, tá? E ela tem fibromialgia grave. Fibromialgia de não conseguir sair de casa, de não conseguir estudar, de não conseguir... Ela só ficava deitada, dormindo. A primeira consulta que ela passou comigo, só para vocês terem uma ideia, ela fez a consulta da cama, deitada. Ela não conseguia se levantar da cama. Então, assim, existem pacientes muito graves de fibromialgia. E assim, quem me conhece, quem já passou em consulta comigo, sabe que eu vou tentar na raiz do problema. Essa semana eu fiz uma outra consulta. Pois é, vou me lembrando e vou fazendo, vou falando das coisas. Essa semana eu fiz uma outra consulta, que foi a primeira consulta também, e a paciente disse assim, por que a senhora tá me perguntando tudo isso? E eu falei assim,
Tu vai entender daqui a pouco. Eu vou perguntando porque eu quero chegar aonde tem que se chegar. Então, muitas vezes eu vou para outro caminho. A pessoa quer falar da doença, a pessoa fica focada na doença e eu vou para um outro caminho e no final a pessoa diz: pô, mas é verdade, doutora, a senhora tem toda a razão. E eu digo: graças a Deus, obrigado, meu pai. Porque é exatamente assim. Então, essa moça muito, muito grave de fibromialgia, ela vinha com talvez um diagnóstico de síndrome de fadiga crônica, mas eu também, síndrome de fadiga crônica e fibromialgia é uma linha tênue, né? Para a medicina integrativa. Para a medicina tradicional é completamente diferente, mas para a medicina integrativa é uma linha tênue, né? E essa moça, então, a primeira consulta foi isso. E aí eu conversei bastante, né? Eu falei: olha, sempre com palavras positivas, porque a gente tem que fazer isso. Então, assim, todo paciente grave, ele precisa ouvir palavras positivas. Então, assim, eu vou falar uma outra coisa para vocês. Se vocês estão muito ruins do ponto de vista de doença, se afastem de pessoas negativas. Pelo amor do Senhor Jesus. Se afastem de pessoas negativas. Não dá pra você ouvir coisas negativas todo dia. E aí é essas coisas que eu falo. De relacionamento. Então, assim, um marido às vezes que é muito negativo. Uma mãe que é muito negativa. Um filho que às vezes é muito negativo. Se afastem de pessoas negativas. Isso prejudica qualquer tratamento. Vocês precisam ouvir coisas positivas. Coisas positivas no sentido de positividade, de dizer: vai dar tudo certo, fica bem, não pensa assim, não, faz isso, toma esse tal remédio que vai melhorar. Essas coisas são importantes, porque às vezes a gente tá num meio que as pessoas são muito negativas. E a negatividade é péssima pro tratamento de qualquer pessoa. Eu tenho pacientes que os maridos falam: tu nunca vai emagrecer, tu vai continuar assim gorda, nem faz isso, não paga isso. Ou então: por que tu tá fazendo isso? Tu sabe que essa doença não tem cura. Quantas vezes eu já ouvi pacientes falando isso? Então, assim, talvez a coisa mais importante nesse início, né, é se afastar de pessoas negativas. A negatividade é péssima. Pessoal, eu vou falar uma coisa: tudo passa. Tudo passa na vida. Tudo. Não existe nada eterno. Não existe. Então, assim, se você achar que vai continuar doente, se você não vai. As coisas, elas podem passar, só que depende da sua vontade e da sua força de vontade para fazer mudar. Óbvio, né? As coisas não mudam da água para vinho, mas tudo passa. Então, qualquer situação de estresse que as pessoas estejam passando, qualquer situação realmente traumática, vai passar. Querendo ou não, vai passar. Como você vai lidar com isso, já são outros 500, mas vai passar. Eu garanto que vai passar. Não existe mal eterno. Então, nessa moça, eu fiz um reforço positivo. Eu falei: olha, a gente vai tratar isso, tu precisa conversar, tu precisa ter uma terapeuta para conversar, foi o que eu falei, né? Tu precisa ter alguém para colocar os teus sentimentos, tu tem muito sentimento guardado dentro de ti. Eu, em 3 horas de consulta, não vou conseguir abordar todas essas coisas. E a paciente na cama, sem se levantar, se queixando de dor, muita dor, muita dor, muita dor, e eu não quero levantar, e eu não quero sair, eu não quero levantar. E aí eu fiquei conversando com ela, acho que foi uma consulta de umas 3 horas, com certeza. Foi para mais. Enfim, moral da história. Passei os suplementos, passei os exames, fiz tudo que tinha que fazer e mandei mensagem depois de uma semana que ela começou a tomar. Durante a consulta eu mandei comprar algumas coisas que eu acho importantes para os pacientes com fibromialgia. Mandei comprar algumas coisas e tal. E deu 2, 3 dias eu mandei uma mensagem, porque eu queria saber, a pessoa em cima da cama, né? E aí ela disse que estava bem melhor e que tinha conseguido sair da cama, que estava com menos dor, que a dor estava evoluindo e tal. Bom, perfeito. Isso deu 1 mês e meio. Depois de 1 mês e meio, ela não voltou em consulta. E eu mandei uma outra mensagem, porque ela não voltou em consulta. E aí ela me mandou dizendo que estava pior de novo. Aí eu falei: marca uma consulta, vamos conversar, né? Vamos falar de novo, vamos ver o que aconteceu. Tu parou os suplementos, por que tu parou? Tem que tomar, tu achou um psicoterapeuta, tu achou um psicólogo, o que aconteceu? Aí ela marcou consulta de novo. A gente conversou tudo de novo. Ela não estava na cama, ela estava sentada na sala, mas ela estava ruim. Conversamos de novo, mais reforço positivo, mais palavras positivas, mais questões positivas, mais suplementos. Pendulei os suplementos, fiz tudo direitinho.
Mandei mensagem um mês, ela tava bem melhor, fazendo todas as atividades, tudo certinho, papapá. Aí eu falei, bom, então vamos esperar 3 meses, tu vai fazer uns exames, aí eu pedi os exames específicos, aí pedi um monte de coisa. Aqui nos Estados Unidos, deu 3 meses e ela voltou em consulta. Pior de novo. Eu rio porque assim, as histórias se repetem, né? Isso acontece muitas vezes. Aí, moral da história. Eu falei pra ela que ela tinha que voltar todos os meses em consulta e que a gente ia tratar, e realmente essa paciente tem um distúrbio hormonal péssimo, gravíssimo, ela tem uma predominância estrogênica violenta, gravíssima, estradiol nas alturas, uma relação estradiol-progesterona péssima, ela tem uma curva de cortisol ruim, ela tem algumas deficiências vitamínicas graves, enfim, uma paciente que é o perfil, né, da paciente com fibromialgia, da paciente que tem endometriose, ela tem muita dor durante a menstruação, e só que não tem exame para endometriose, porque aqui nos Estados Unidos eles não investigam da forma que tem que investigar, enfim, bom, moral da história, ela tá voltando de mês em mês, tá completamente curada do ponto de vista da fibromialgia, a gente está ajustando a parte hormonal, a gente está ajustando a parte de suplementação, de deficiências nutricionais, e essa paciente está completamente curada. Ela faz faculdade, então ela vai na faculdade, consegue conversar com as amigas, tem atividades extra em casa, caminha de vez em quando, isso é a coisa que eu bato mais na tecla sobre atividade física. Ela precisa, todo paciente com fibromialgia precisa fazer atividade física 7 dias por semana. Melhorou a alimentação, por justo, mas ainda falta muita coisa, porque é uma paciente que tem um paladar muito infantil. Eu fiz um post, um Views essa semana sobre paladar infantil, porque a gente vê muitas pessoas com paladar infantil e pessoas com paladar infantil também não melhoram do ponto de vista de saúde. Quem tem paladar infantil vai continuar com a doença que tem, porque infelizmente é assim que funciona. A gente precisa se libertar desses mitos, dessas questões do paladar infantil. Enfim, mas é isso que eu quero dizer. Eu servi naquele momento e estou servindo, porque ela não encontrou um terapeuta, como terapeuta. Essa paciente tem questões muito graves de cunho de imagem. Ela tem questões muito graves de cunho emocional em relação à imagem, a própria imagem, de situações que ela viveu no passado e de que ela não consegue lidar com isso. Ela se vê de uma forma completamente diferente do que a gente vê ela. Eu entendi isso um pouco. Eu não sei a origem, o cerne da questão. Eu não entendi, porque talvez eu nem tenha capacidade para isso. Minha capacidade é limitada, né? Eu não sou uma pessoa estudiosa, assim. Apesar de ser bem estudiosa do ponto de vista de psicologia, eu estudei muito psicologia na faculdade. Tem coisas que eu não tenho enfim, não é a minha prática diária, né? A gente estuda outras coisas. Mas eu entendi isso, que ela tem coisas de cunho emocional muito graves e que essas coisas de cunho emocional são extremamente importantes que sejam abordadas sempre. Então, a consulta mensal fez para ela vamos dizer assim, um tratamento junto. Eu sou a terapeuta e a médica, a psicoterapeuta e a médica, enquanto ela não encontra, ela tá procurando. Mas é difícil, porque mora nos Estados Unidos, tem a língua, no Brasil também ela tem dificuldade, não se adaptou, já foi a 4, 5 psicólogos, não conseguiu se adaptar, é difícil, psicólogo não é fácil, a gente precisa ter uma empatia muito grande com o psicólogo, não é qualquer psicólogo que é pra gente. A mesma coisa do tratamento, olha que interessante, né? Nem todo tratamento é pra todo mundo, nem todo psicólogo é pra todo mundo. A constelação familiar cura a família toda por compulsão alimentar, né? É psicológico. Ela atende no Rio? Não. A constelação familiar, ela não cura nada se você não estiver aberto. Então, assim, eu vou falar uma coisa. Ninguém acha que constelação familiar é mágico. Nada, não existe fórmula mágica no planeta. A constelação familiar não cura compulsão alimentar. A constelação familiar faz você entender, talvez, por que
você tenha problemas e você precisa entender esse problema. Você precisa ter um mínimo de entendimento do que está acontecendo. Não adianta fazer constelação familiar e achar que você vai resolver toda a sua vida. Não existe isso. Então isso é ser muito, enfim, ingênuo, né? Não existe. A constelação familiar, ela é sensacional para você estar aberto a ela, porque tu precisa estar aberto. É uma terapia energética também, né? E segundo, você precisa ter entendimento das coisas. Você precisa estar aberto e entender. São duas coisas completamente diferentes. Se você não entender o que a pessoa está lhe dizendo, ou se você tiver um monte de preconceito para ouvir aquilo que a pessoa está lhe dizendo, não vai dar certo, você vai gastar dinheiro. E não cura a compulsão alimentar. Ela faz você entender, talvez, o cerne, o núcleo da família e o porquê que as pessoas têm relações de compulsão alimentar. Compulsão alimentar tem um cunho muito mais alimentar do que familiar. Se a sua família é uma família tóxica, se a sua família é uma família obesogênica, provavelmente você pode entender algumas coisas. Mas eu não acredito que constelação familiar faça você se curar de compulsão alimentar. Compulsão alimentar tá, vamos lá. Compulsão alimentar você come coisas que não deveria comer e você não tem a quantidade de nutrientes necessário para o seu corpo funcionar. Desculpa dizer isso, mas é verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Isso é compulsão alimentar. Tem gente que tem compulsão alimentar. Eu tava vendo uma discussão essa semana num grupo que eu participo, que eu não participo mais, que eu participo, que eu não participo. Eu só vejo, só sou observador agora nesse grupo. E as pessoas falando coisas, eu fico chocada, né? Mas eu não falo mais nada, porque eu não tenho que falar, eu tenho só que observar. Eu tenho que parar de achar que eu sou a coordenadora do universo. Corregedora do universo. Uma vez eu fui num psiquiatra, há muito tempo atrás. Não posso falar isso que eu vou falar. Mas enfim, eu vou falar, porque eu não tenho problema com nada aqui. Eu achava que a gente precisava era de psiquiatra. E o que eu precisava não era de um psiquiatra. Eu precisava era eu entender eu mesma, né? E nenhuma pessoa no mundo faz a gente se entender se a gente não quer se entender, né? Então, assim, há muito tempo atrás, eu fui no melhor psiquiatra de Porto Alegre. Tá? Há um tempo. Faz uns anos isso. Porque eu achava que eu precisava de remédio. Tá? Isso antes de eu trabalhar com medicina integrativa. Eu achava que eu precisava de remédio. E esse psiquiatra é um dos melhores do Brasil em psicofármaco, que são fármacos para psiquiatria. E eu fui lá nele. Ele não me deu nenhum... Eu acho que eu já contei essa história. Ele não me deu nenhum remédio. E ele me disse assim, tu só tem um problema. E eu falei, ai, graças a Deus, eu só tenho um problema. Imagina, tu só tem um problema. Que é um problema que a gente tem que resolver. Então tá tudo certo, porque todos os problemas têm solução. E ele disse assim que o meu único problema é que eu era a corregedora do universo. Que eu queria corrigir todo o universo. Bom, enfim. E aquilo ali mudou muito a minha vida, né? Por quê? Porque realmente, às vezes, a gente quer ser a corregedora do universo. A gente quer que tudo seja perfeito, que tudo esteja certo, que tudo seja na tua regra, que tudo seja do jeito que tu quer. E a gente não tem controle sobre nada. O controle é relativo. E isso é autoconhecimento. É pegar uma informação... Ele não me explicou porque que eu era a corregedora do universo. Óbvio, ele só falou essa frase. E eu fui pra casa com aquilo na cabeça. Tanto que eu nunca mais esqueci. E ele disse assim, tu tens esse único problema. Tu queres ser a corregedora do universo. Enquanto tu achar que tu vai ser a corregedora do universo, tu nunca vai ser feliz. Porque o universo não responde assim dessa forma. As coisas não são assim. As pessoas têm livre-arbítrio, as pessoas têm vontade própria, elas vão fazer o que elas quiserem. Tu tens que fazer o que tu achas bom pra ti, não pros outros. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero falar com tudo isso? Que muitas vezes
A gente precisa desse autoconhecimento, a gente precisa estar aberto a esse autoconhecimento, a gente precisa estar aberto à informação, e essa informação a gente processar, demora muito tempo para processar essas coisas. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar doente. Tanto emocional, distorções de imagem, crenças, desamores, valores por aí. Dou para minha família, mas não sinto que sou merecedora. Então tem que fazer a constelação, né? O mundo precisa de profissionais como você que abordam essa questão do emocional, do físico e do espiritual. Eu tento fazer. Eu demorei a achar minha psicóloga. Renata Maines, ela é top. Olha que legal. Bom dia, treinando por aqui. Muito mais conhecimento, muita sabedoria. Pois então, eu tento passar o máximo, porque assim, eu já fui em tanto profissional, eu já fiz tanta coisa, eu já fiz tanta terapia diferentes. Então, assim, já fui em hipnose, já fui em centro espírita, já fui em Umbanda. Vocês não têm ideia, já fui em tudo que é lugar. Porque a gente tem que procurar. Já fiz terapias biofísicas, já fiz Reiki, já fiz ozônio, já fiz hidrovitalis, que era o que a gente estava falando. Todos os aparelhos lá da Nova Ciência eu já usei. Enfim, já desparasitei, já fiz detox de metal. Todas essas coisas já fiz. Só que não adianta. Não é só isso. É isso, mas não é só isso. Então a pessoa que fala, tem que desparasitar todo mundo. Não! Tem que tirar a toxina de todo mundo. Não! Tem que tomar vitamina D. Não! Tem que fazer atividade física. Não! Nem sempre. Tem pacientes que não podem fazer atividade física. Não, a maioria pode, a maioria deve, né? 99% pode, mas tem gente que não. Eu já falei para pacientes que eu achava que eles não tinham que fazer atividade física. E a gente vai lá e pendula e não faz, não é para fazer. As situações na fase de desenvolvimento, desde a vida uterina, fases que precisam vir à tona e ser elaboradas. Olha que bonito isso que o Renato falou. Renato, acredito que seja Renato, tá? Isso é o que Freud fala. Eu acredito plenamente nisso. Plenamente nisso. Freud fala exatamente isso, que nós temos fases e essas fases, foi o que eu falei no início da live, Renato, eu não sei se tu estava aqui. Nós temos fases e essas fases precisam ser super respeitadas e elas precisam ter um início, um meio e um fim. Freud falava isso. Que a gente tem uma fase oral, que vai do 1 aos 2 anos, a gente tem uma fase fálica, uma fase anal, que é a fase... Vamos lá de novo. Uma fase oral, que é do 0 a 1 ano. Do 1 aos 3 é uma fase anal. Dos 3 a 6 é uma fase fálica. Dos 6 aos 12 é uma fase de latência. E dos 12 até o final da adolescência é o que a gente chama de puberdade. Então, assim, todas essas fases precisam ter um início, um meio e um fim. Se essas fases não tiverem um início, um meio e um fim, talvez aí esteja a causa dessa compulsão alimentar. Porque você não teve uma boa sublimação. Ele fala sublimação. Existe um livro, que é um livro maravilhoso, que se vocês quiserem comprar e ler, leiam. É um livro antigo, deve ter só em sebo. O nome dele é Flávio Fortes D'Andrea. Ele é um médico, eu acho. Não importa se ele é médico, se ele é psicólogo, mas eu vou falar Flávio Fortes D'Andrea. Tem aqui, ó, D'Andrea. Flávio Fortes D'Andrea, ele é professor, doutor, médico, psiquiatra. Ele morreu em 2013. Olha só que louco. Coitado. Que tristeza. Que pena. Então ele era um médico psiquiatra. Fiquei triste porque eu li, foi o livro que eu mais li na minha vida, foi esse livro do D'Andrea. Eu devo ter lido umas 10 vezes, 15 vezes. É um livro que não é um livro grosso, é um livro pequeno, deve ter umas 200 folhas. E o nome do livro chama Desenvolvimento da Personalidade, é do Flávio Fortes D'Andrea. E ele fala sobre Freud, ele explica as fases freudianas e ele explica essa questão da sublimação. Então tem gente que não sublimou a fase oral, teve mau contato com a mãe, tem toda a questão da mãe seio, né? Seio mãe, seio bebê, papapá. Não sublimou. Tem gente que tem problema com o intestino, por quê? Porque não sublimou a fase anal. A fase anal é a fase do 1 aos 3 anos, o controle esfincteriano. Lembrem, as crianças controlam os esfíncteres através de brincadeiras. Elas colocam o dedo na tomada e tiram. Qual é o filho que não colocou o dedo na tomada e tirou?
Isso é uma sublimação da fase anal através do controle esfincteriano. As crianças brincam com massinha de modelar, eu tô com massinha aqui. Massinha de modelar, as crianças brincam com areia, as crianças brincam com argila, as crianças brincam dentro do vaso sanitário. Qual é a criança que não tem adoração por brincar dentro de vaso sanitário? A criança vai lá e brinca na água, abre e fecha a torneira, coloca o carrinho dentro da garagem e tira o carrinho dentro da garagem. Todas essas coisas são... essa da garagem é mais fálica. Mas isso são coisas que as crianças fazem para controlar o xixi, para controlar o cocô. Se a mãe não sabe disso, uma mãe não sabe disso, leia. Isso é Freud. Freud explica, a gente controla através da água, depois a gente vai pro barro, a gente vai pro mais pastoso e depois a gente vai pro sólido, pra massinha de modelar. Toda criança que tem dificuldade em controlar o cocô precisa brincar com massinha de modelar. Então, assim, ele fala exatamente isso, essas texturas, essas questões de controle do esfíncter anal e do esfíncter urinário, do esfíncter de miccional. Então, é muito importante que vocês entendam isso, que vocês compreendam isso e que leiam sobre isso. Se vocês querem ter filhos saudáveis e principalmente se vocês querem se entender um pouco mais. Porque ele realmente falava isso. E aí vocês podem procurar essas questões muito relacionadas ao início da idade, né? Na infância, né? A fase intraútero é bem importante, mas isso aí eu acho que é mais complexo, né? Não fala nesse livro do D'Andrea sobre isso. É uma coisa bem mais complexa, mas aí são coisas com a mãe que talvez a constelação familiar vai ajudar bastante. Na fase fálica é isso, né? A questão do complexo de Édipo, né? Que é dos 3 aos 6 anos. Então a criança faz um complexo de Édipo ou um complexo de Electra, que olha para a mãe ou olha para o pai com adoração, com paixão, né? Que é uma paixão saudável, porque a gente precisa se inspirar, a mulher precisa se inspirar no masculino e ter amor pelo masculino, e os homens precisam se inspirar no feminino e ter amor pelo feminino. Então isso são os complexos de Édipo, a menina, o rapaz gostando da mãe e a menina gostando o Édipo, o menino gostando da mãe e o Electra, a menina gostando do pai. Então tudo isso Freud falava, que é muito importante. As mulheres precisam ser mulheres inspiradas e amando seus pais, e os homens precisam ser homens inspirados em bons homens, amando e gostando de suas mães. Freud falava disso. E isso é o desenvolvimento da personalidade. A personalidade só se desenvolve dessa forma. Eu acredito plenamente nisso. Além disso, na fase fálica, a gente tem o desenvolvimento da escrita, então a motricidade fina se inicia ali, por isso que as crianças entram no colégio com 6 anos, com 7 anos, né? Cada vez se entrava mais cedo, agora se entra mais tarde, porque as crianças têm dificuldades na motricidade fina, que é pegar uma caneta na mão e conseguir escrever. Isso a gente só começa a ter esse desenvolvimento a partir dos 5, 6 anos de idade, e aí sim essas crianças podem entrar na escrita e podem entrar no colégio. Então isso tudo é importante. Depois dos 6 anos, a gente tem uma fase que a gente chama de latência, que é a fase da organização do pensamento. Então, essa organização do pensamento é muito importante. Então, quem não fez álbuns, quem não se pegou em álbuns, quem não fez álbuns, quem não se organizou do ponto de vista mental, tem mais dificuldade nessa questão. Então, a importância de dar um álbum para uma criança, a importância de a criança ter uma coleção, selos, umas cartinhas. A gente tinha papel de carta. Todas as meninas tinham papel de carta. Todas as meninas na minha época tinham papel de carta. Era uma coleção. Eu devo ter até hoje os meus papéis de carta. Então, assim, essa questão dos álbuns, das coleções, isso é fundamental para o desenvolvimento da personalidade. Se você não entende isso, você precisa ler mais sobre isso. Abre as portas para solucionar os traumas. Eu tenho outra visão da minha imagem hoje, depois da terapia com essa profissional. Muito legal, querida. Muito legal teu... Perfeito, isso mesmo. Pô, falei um monte de coisa aqui. Eu ia falar, sou de Camaquã, vizinha de Porto Alegre. Querida, a verdade é relativa. Eu ouvi isso também. Legal, eu na vida. Querida. Acho que achei minha irmã gêmea. Essa live tá sendo meu espelho. Olha que linda. Agora tomar meu magnésio resolve tudo. Exatamente. Isso aí é... Eu comprei um magnésio péssimo. Até ganhei meu dinheiro de volta aqui nos Estados Unidos. Eu nem vou mostrar a marca porque eu ganhei o dinheiro de volta. Se eu não tivesse
ganhar meu dia de volta, eu ia mostrar a marca. Eu comprei um magnésio que não funciona, pessoal. Não funciona, não consigo dormir, não consigo relaxar. Que show. Qual o nome do livro? Já falei do Flávio Fortes da Andrea, O Desenvolvimento da Personalidade. Minha mãe morreu no meu parto, meu pai foi mega ausente. Não tá ferrada nada, querida, não tá ferrada nada. Não tá ferrada nada. Não se faz de vídeo. Eu não tive pai. Meu pai sempre me negou. Sempre. Desde sempre. Eu sempre fui negada pelo meu pai. Sempre. Eu não tive meu pai. Sempre. E a minha mãe foi super ausente porque minha mãe trabalhava que nem um bicho. Eu não me faço de vítima por isso. Parem de se fazer de vítima. Ninguém tá mega ferrado. Parem. Isso é ser vítima. Eu não tive pai, minha mãe tava sempre trabalhando e eu tô aqui bem faceira. Então parem de se fazer de vítima. Parem. Isso é ridículo. Tem que se tratar. Tem que ir atrás. Foi o que eu fiz. E é o que todo mundo tem que fazer. Parar de se vitimar. Ser vítima não leva ninguém a lugar nenhum. Absolutamente ninguém a lugar nenhum. Ninguém tá mega ferrado por nada que acontece. A diferença é o que tu vai fazer com isso. Eu nunca falei isso aqui. Mas tô falando. Não tive pai, nunca. Nunca. Zero pai. E eu não tinha mãe, porque minha mãe tava sempre trabalhando. Sempre. Quando ela não tava trabalhando, eu tava dormindo. Então tem que parar. Por favor. Papel de carta. Eu também adorava o papel de carta. Adorava. Depois eu, com as minhas filhas. Meus filhos, meus dois filhos tiveram álbuns, né? Minha filha tem, meu filho também tinha. E sempre é hora pra começar um álbum, tá, pessoal? Sempre é hora pra começar um álbum. Sempre. Não existe hora pra começar álbum. Sempre é hora pra fazer uma coleção. Tem gente que tem coleção de latinha, tem gente que tem coleção de carrinho, tem gente que tem coleção de selo, né? Tem gente que tem coleção de selo, tem gente que tem coleção de moeda, de dinheiro. Sempre é hora pra fazer uma coleção. Isso é uma dica que eu vou dar pra vocês. Se vocês não tiveram uma coleção, tenham essa coleção. Sempre é hora de fazer uma coleção. Tá bem? Bom, acho que é isso. Acho que foi isso a live. Flores. Flores. Coleção de flores. Não sei. Tá bem. Então, acho que é isso. Acho que foi essa live. Já são 7 horas. Já vai terminar a live. Quero agradecer muito a todos que ficaram aqui. Que estiveram aqui. How did you sleep? Send me a message. Muito obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Quero agradecer muito, né? Porque, pelo amor de Deus, já fiz uma coleção de pernilongos. Querido. Então, um bom dia para todos, um bom domingo, de muito amor, de muita paz, de reflexões. Acho que isso é o principal que a gente fala da live, né? De fazer reflexões sobre isso, né? Às vezes eu sou dura, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco dura, né? Se for muito mole, as coisas perdem o controle. Eu só acho que as pessoas têm que pensar muito antes de falar as coisas. A palavra tem muito poder. Então, quando a gente fala uma coisa assim, eu estou mal, eu estou ferrada, isso tem muito poder. Tudo que a gente fala tem muito poder. Então, é muito importante que as pessoas pensem muito antes de falar. A força que a palavra tem, ela traz muita coisa. Então, não falem. Só falem coisas positivas. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, eu vou ficar bem, eu vou me curar. É isso que vocês têm que falar. Não se fala, nem palavras ruins se falam. Nada. A gente não pode falar nada ruim. A gente tem que falar coisas boas o tempo inteiro. E trazer esses sentimentos, trazer essa energia boa para próximo da gente e principalmente para nossa vida. Tá bem? Um bom domingo.
vou falar as frases que eu acho que são importantes. Universo, eu estou aberto e pronto para você conspirar ao meu favor para realizar todos os meus sonhos. E peço para que um sinal claro na minha vida venha até mim hoje.